Nesse vídeo eu vou citar 6 motivos que me fazem estar mais otimista com o mercado cripto. Motivos esses que me levaram depois de um bom tempo voltar a comprar criptomoedas. Esse é mais um vídeo que eu prometo ser direto ao ponto, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Então já aproveita, faz isso no começo do vídeo, deixa o seu like, fica aqui já o meu muito obrigado para todos vocês que deixam like nos vídeos. Isso é muito importante para o canal e aproveita também que você está aí perto. Caso ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui também no botão para se inscrever, no sininho aqui, ativa as notificações marcando como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, e antes de eu começar o vídeo, eu quero lembrar aqui que nós temos link bonificado para você abrir conta na Binance, que é a maior exchange do mundo, ou seja, a maior corretora de criptomoedas do mundo, e abrindo a conta com o link aqui do canal você tem benefícios exclusivos como 10% de cashback sobre todas as suas taxas de trade vitalício, esse benefício, e você tem também até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo, logo depois que você concluir a abertura da conta. Só lembrando, para ativar esses bônus você precisa abrir a conta até o final com o nosso link aqui, beleza? Dado o recado, vamos lá para o primeiro motivo. Os institucionais, ou seja, os CNPJs envolvidos no mercado cripto, têm hoje o maior fluxo vindo dos ETFs. E resumidamente, de um lado nós temos o varejo, ou seja, as pessoas, os investidores comuns como eu e você, e do outro lado nós temos os investidores institucionais, que são os CNPJs. E os CNPJs têm um poder para ditar mais o ritmo do mercado, ditar alta, ditar queda, maior do que os investidores do varejo, os investidores comuns. E nesse exato momento, os ETFs que vinham vendendo, como você pode ver aí na tela, depois de um longo período de compras, ajudando a levar, né, os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas para cima, essa queda que nós tivemos aqui, ela foi muito influenciada também pelo fluxo de venda dos ETFs. E nesse momento, como a gente pode observar, as vendas pararam, foram vendas pesadas, e agora os ETFs voltaram a ter fluxo positivo. E o que isso significa na prática? Que eles estão comprando mais nesse momento do que vendendo. E se você for observar também, os movimentos não são aleatórios, eles são cíclicos. Quando os ETFs estão comprando bastante, eles seguem comprando com fluxo positivo durante vários dias. Quando eles começam a vender forte, eles ficam com um fluxo negativo durante uma sequência de dias. Ou seja, o fluxo de capital dos ETFs tem se mantido de maneira cíclica e neste momento nós estamos num momento um pouco mais positivo, com uma leve tendência deles seguirem com fluxo positivo, ou seja, mais compras do que vendas. Segundo ponto, o indicador de medo e ganância ainda segue indicando bom momento para compra, sendo que os melhores momentos para compra historicamente são os momentos de medo do mercado e os melhores momentos para venda são os momentos de euforia, ou seja, de ganância. E nesse momento, como você pode ver aí na tela, nós estamos ainda em medo, mas o sentimento do mercado está virando, ou seja, nós chegamos a atingir o medo extremo, agora nós estamos em medo, caminhando aqui, degrau por degrau, até o sentimento neutro de mercado. E isso, obviamente, acompanha os preços. Ou seja, quase que uma ação que gera reação, uma resposta do mercado. Quanto melhor o sentimento do mercado, mais o preço tende a subir. Terceiro ponto, o fato de que um dos maiores gatilhos para a queda do mercado foi justamente a questão das tarifas implementadas ou a serem implementadas pelo Trump. E a análise que pode ser feita é que o mercado já precificou essa incerteza, ou seja, nós já tivemos uma queda significativa, muito puxada por conta disso tudo. Eu estou falando aqui de mercado de renda variável no geral, não só mercado cripto. E agora, além desse fator já estar meio que precificado, nós temos também outro fator, um fato positivo. Depois da notícia bombástica das tarifas pesadas, o mercado começa a precificar a possibilidade de tarifas mais brandas por parte dos Estados Unidos, o que automaticamente faz com que os mercados reajam de maneira positiva. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que o dia 2 de abril é um dia chave em relação às tarifas, porque lá a gente vai descobrir de fato o que tende a acontecer, o que vai efetivamente acontecer com o mercado. Quarto ponto, nós não podemos ignorar o fato de que o Bitcoin caiu 30% da máxima lá dos 109 mil e tantos dólares até a mínima formada pouco acima dos 76 mil dólares. E historicamente, quedas dessa magnitude tendem a ser seguidas de uma recuperação de preço e não de uma sequência maior de quedas. Ou seja, vale lembrar que aqui a gente está falando de tendência e não de certeza. Tiveram vezes sim que o preço caiu 30% e seguiu caindo depois, porém isso não é comum. O mais comum é sim que os preços se recuperem
e nós já vemos alguns sinais de que isso efetivamente está acontecendo. O quinto ponto é um ponto bastante parecido com o quarto. A Nasdaq, Bolsa de Tecnologia americana, teve um recuo de mais de 10%. E nas últimas vezes que isso aconteceu, como você pode observar aí no gráfico, o mercado não só voltou a subir, como renovou as máximas históricas alguns meses depois das quedas. Mas David, por que você está falando de Nasdaq? Porque existe uma correlação muito forte entre Nasdaq e Bitcoin e, consequentemente, mercado cripto. Você não vai ver a Nasdaq despencando e o mercado cripto subindo forte, assim como dificilmente você vai ver a Nasdaq subindo forte e o mercado cripto despencando. E aqui eu faço um parênteses para dizer que o Bitcoin ele é como se fosse uma Nasdaq alavancada, ou seja, ele tende a subir mais quando a Nasdaq está subindo e a cair mais quando a Nasdaq está caindo. E aí quando eu posto sobre isso, tem muita gente que fala, David, mas aqui está a prova de que o Bitcoin não é descentralizado, ele é dependente dos outros mercados. E a verdade é que uma coisa não tem lá muito a ver com outra, porque sim, o Bitcoin é descentralizado, porém, ele é um investimento e os investidores avaliam sempre onde é melhor colocar o dinheiro. O mercado é sempre uma grande arbitragem. Você não vai ver, comparando as melhores classes de ativos nos melhores mercados do mundo, algo muito caro enquanto outra coisa está muito barata. Geralmente, ou está tudo mais caro ou está tudo mais barato. Isso porque racionalmente os preços tendem a se equilibrar. Ou seja, se eu tenho a bolsa americana muito cara, a preços exorbitantes, e o Bitcoin muito barato, a tendência é que os investidores tirem dinheiro da bolsa americana e coloquem em Bitcoin, trazendo assim os ativos novamente para o equilíbrio. Nós podemos utilizar a mesma lógica aqui para o mercado brasileiro. Por exemplo, agora, enquanto as taxas da renda fixa estão bastante altas, ou seja, bastante atrativas, nós olhamos para a bolsa e para fundos imobiliários e também vemos que esses ativos estão bastante atrativos, ou seja, dificilmente você vai ver a bolsa extremamente cara e os títulos da renda fixa pagando muito. Ou seja, nós temos aqui internamente outro exemplo de arbitragem do mercado. Agora, para finalizar, o sexto motivo é essa notícia aqui. O governo dos Estados Unidos cogita usar reservas de ouro para comprar bitcoins. Representante do presidente Donald Trump reforçou que qualquer compra de bitcoin não poderá impactar o orçamento dos Estados Unidos. O que isso aqui significa na prática? Primeiro, ficou bastante claro lá no documento da reserva estratégica de bitcoin por parte dos Estados Unidos, né, reserva de ativos digitais, que compras de bitcoin podem eventualmente ser feitas desde que não impactem direto no orçamento, ou seja, não pode se utilizar dinheiro de impostos do cidadão americano para compra de bitcoin. As eventuais compras podem acontecer desde que sejam neutras no balanço, ou seja, podem ser utilizadas outras coisas dentro do balanço dos Estados Unidos para comprar bitcoin. Na prática, isso aqui é uma troca. Eu troco algum outro ativo que eu tenho aqui no balanço por bitcoin. E é justamente isso que o governo americano está cogitando, utilizar reservas ou parte das reservas em ouro para comprar Bitcoin, ou seja, isso aqui significa uma substituição importante, a gente não sabe ainda a magnitude disso, mas é uma notícia positiva. Em ocorrendo, vai impactar positivamente o mercado cripto, e isso não apenas por uma demanda maior, como também por uma troca de visão, porque o ouro é considerado um ativo sólido, uma reserva de valor, e é extremamente importante estrategicamente para um país. Se os Estados Unidos, a maior economia do mundo, fala, olha, eu acho que faz sentido nesse momento trocar parte dessa reserva em ouro para montar uma reserva em Bitcoin com esse propósito de que o Bitcoin seja uma reserva de valor constituída para os Estados Unidos, isso aqui pode sim mudar o jogo no sentido de fazer outros países se coçarem e falarem, olha, se os Estados Unidos estão vendo o Bitcoin como uma reserva de valor, uma reserva estratégica importante, nessa corrida do ouro digital, eu não posso ficar para trás, então eu preciso fazer um movimento semelhante e rápido. É claro que isso aqui está no campo das hipóteses ainda, mas na minha opinião, o governo Trump está sim com esse sentimento de que ficou devendo alguma coisa em relação ao Bitcoin e talvez isso aqui se concretize, pelo menos com um cronograma sendo exposto ainda esse ano. Bom, depois de muita coisa negativa acontecendo com o mercado, agora nós temos alguns motivos para ficar mais esperançosos, ou seja, mais otimistas com o mercado. Eu ao menos estou enxergando dessa maneira, mas eu gostaria de saber também a sua opinião. Você está mais otimista com o mercado para os próximos meses, agora de 2025, ou você está nesse momento mais pessimista? Você está comprando cripto agora ou não está mais comprando? Deixa aqui nos comentários. Dito isso, eu vou ficando... Deixa aqui nos comentários porque eu faço questão de saber a sua opinião. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.